Eu vou falar um pouco sobre essa ideia, então. Eu tenho uma proximidade, né? A ideia da queda do céu, claro que ela faz referência ao pensamento do povo Yanomami, né? Então tem o Davi Copenhague, que é um cacique, uma liderança, um pajé, né? Um chapiri, um chore do povo Yanomami, que é muito próximo, que também me viu nascer e crescer, né? Ele fala da queda do céu. E conversando com ele, ele já falou para mim, olha, meu filho, o céu já caiu várias vezes, né? Existem narrativas dentro das nossas histórias em que o céu já caiu, o mundo já se acabou várias vezes. Aí eu estava com o Davi, com o meu pai, né? Aí o Davi falou, olha, o céu já caiu outras vezes. Aí o papai falou, é verdade, o mundo já se acabou, a gente é a terceira geração da humanidade. Eu ficava, que viagem é essa? Né? E eu acho muito legal. Então, como eu não sou Yanomami, eu posso compartilhar um pouco da história da criação do nosso povo Iepamaçã, do povo tucano. A gente conta que antes não tinha tempo. Se diz antes do tempo existir. Não é incrível isso? Né? Antes do tempo existir, antes da gente ter ideia de tempo, antes de existir o mundo, naquele caos primordial, eu não sei como é que vocês imaginam o início antes de todos os tempos, mas para mim é tipo uma geleia escura, porque é uma sopa de tudo e nada, né? Aí antes do tempo existir, surgiu o primeiro pensamento. O primeiro pensamento, que apareceu como uma luz brilhando, como o primeiro vento, como o primeiro sopro. E esse pensamento pensou vida. E desse pensamento se autocriou por ela mesma a grande mãe do universo. E ela surgiu sentada nos seus bancos sagrados, no seu cumuron, ela surgiu sentada com as suas medicinas, ela mascou a coca, soprou o tabaco e no sopro com esse seu pensamento ela criou a maloca do universo. Nós chamamos o Murkunherkon, né, que é grande avó do universo, né? Oiepário, grande avó do universo, que nós temos grande mãe e grande pai. O universo não se faz sozinho, mas assim tem uma disputa, né? Às vezes, quem nasceu primeiro, se foi o homem ou a mulher, mas assim, olha, fizeram tudo junto. Por mim, tá tudo bem. Mas eu prefiro contar, mas só que ela nasce primeiro por opção. Então, ela com seu pensamento soprou e criou 4 trovões, né? 4 raios, 4 trovões, que eram os filhos dela, e falou, meus filhos, me ajudem a criar o mundo. Então eles organizaram camadas de mundo, assim, fizeram o mundo, separaram o rio, as montanhas e tal, que legal. E depois começaram a enrolar ela, porque esses trovões, esses filhos eram muito preguiçosos. Aí ela ficou meio chateada e teve que criar um 5º trovão, que ela criou com tanta força que ele não tinha corpo, mas ele era igual a ela, e ele era o grande avô do universo. Aí ela falou para ele, meu irmão, me ajude a terminar de fazer a criação. E passou para ele um bastão de cerimônia, que a gente tem um Yaigan, que é um bastão lindo, assim, ele tem tipo 2 metros, né? E passou para ele, pega esse bastão e me ajuda a organizar o mundo. Ele pegou, tomou o badu, que é a coca, fumou o tabaco, pegou o bastão, e desse bastão virou o eixo do mundo, e em volta desse bastão se criaram camadas e camadas. Então a gente está no meio. Para cima tem outras camadas de universo e para baixo também. Mas não pense nessa coisa de céu e inferno, que não tem nada a ver na nossa cultura, não. Para nós, em cima mora o grande pai, embaixo mora a grande mãe. São camadas, né? É tipo um pavê, né? E aí ele fez isso, e depois ela pediu para ele, olha, então agora me ajuda a criar a vida, que tá tudo muito bonito, a casa tá pronta, mas alguém tem que morar nela, né? Então ela pegou do seu seio direito, ela derramou leite, e aquele leite era fértil, e as águas do mundo ficaram férteis. E do outro seio ela derramou sementes,
E essas sementes caíram sobre a terra e a terra ficou fértil. E aí ela falou pro filho dela, pro mestre de todos os tempos. Olha só, porque quando ele nasce, o tempo começa a nascer. Na verdade, quando começa a acontecer essa transformação, o tempo nasce, né? Aí fala pra ele, meu irmão, mestre de todos os tempos, me ajuda a criar a vida. Então aí ele pega aquele bastão, masca a coca, sopra o tabaco e sopra o tabaco no bastão sobre as águas. E quando o tabaco toca as águas, nasce, se imagina, tipo aquela coisa, primeiro pozinho, primeiro fumacinho, pozinho, grãozinho de tabaco tocando a água, aí nasce uma pequena célula. E essa célula vai crescer e se transformar na grande cobra grande. Então, para nós, um ser muito importante é a cobra canoa da transformação. Pamani é transformação. Pamani piron. Pamani yurkusé. Né? Yurkusé é canoa. Pamani piron. Cobra de transformação, então canoa de transformação. Ela é a mãe de todos os peixes, os seres das águas. O primeiro povo da criação são esse povo que nasceu nas águas. E a gente sabe disso desde muito antes do barbudo careca lá, qual era o nome dele? Darwin. A gente já sabia. Então nós sabemos que antes nós éramos peixes. E aí conta a história de que tinha um peixe que gostava muito de comer doce, que nem eu. Ele era bochechudo, né? Meio desobediente, cabeça dura, e gostava de comer a fruta que caía dentro do rio. Porque eu não sei se você reparar que dentro da água não tem fruta doce. Só tem alga salgada e uns negócios assim, meio... Eu não gosto de fruto de mar, né? Mas enfim, aí caía a fruta dentro do rio, aí você imagina você dentro do rio, assim, olhando aquela água, né? Com aquelas luzes, assim, de repente... Cai uma manga. Sabe? Cai que é um genipapo, cai que é um negócio assim, aí... Uau! Aí o peixe vai lá e... Nossa, que coisa é essa? Aí ele se apaixonou, adorava a fruta. E ele botou na cabeça que ele queria comer mais fruta e saber de onde que a fruta vinha. Porque ela estava vindo de algum lugar. Aí ele virou para os irmãos dos outros peixes e falou: galera, tive uma ideia. Eu acho que eu vou sair da água para ver de onde que a fruta vem. Porque fruta é muito bom. Aí os irmãos peixes dele falaram: que fruta que você andou comendo, cara? Nunca na história da peixunidade um peixe saiu fora d'água, porque a gente nem sabe o que tem lá fora e é proibido. A gente nasceu para viver no mundo das águas. Você tá maluco? Não pode, sei lá o quê, mó confusão. Dividiu o povo dos peixes entre os reacionários tradicionalistas, né, que só podiam ficar dentro d'água, e os curiosos, revolucionários, anarquistas, que queriam sair de lá, porque queriam saber essa coisa da história da humanidade, né? A nossa curiosidade sempre nos leva para alguma confusão, né? E aí eles foram na frente da cobra grande, porque era a mãe de todas, era a mais velha, né? E aí eu imagino, cara, é porque eu sou muito, a minha imaginação é meio Procurando Nemo nessas horas. Aí eu imagino aquela jiboia gigante, assim, gigante, aquela cabeça, tipo, a cabeça da jiboia deve ter sido no mínimo do tamanho desse museu, assim. Aí imagina aqueles peixinhos indo lá: ei, então, fala pra ele que ele tá errado. Não, fala pra ele que ele é maluco, fala que não pode sair da água, sei lá. Criança brigando. E a cobra abre o olho e todo mundo: oh! Não me come. Né? E ela fala: olha, meus filhos, eu nunca falei que nada era impossível. Então nem bota a palavra na minha boca, que eu nunca falei que nada é impossível. Para começo de conversa, né? Mas ela fala pro peixinho: mas você pode sair da água se você quiser, mas você tem que entender que você não vai mais ser um peixe. Se tu sair da água, tu não vai mais ser peixe. Se tu tentar voltar para a água, tu vai morrer. E se tu chegar perto, eu vou te comer. Então você decida o que você quer fazer com a sua vida. Se você realmente quer abandonar toda a sua família, seu povo, sua história e sair daqui, né? E perceber, o peixinho
nem piscou, até porque não tem pálpebra, e só falou, fruta é muito bom, saiu do rio, virou macaco, subiu na árvore, foi comer suas frutas, feliz. Depois atrás dele saiu outro que virou anta, jabuti, enfim, todos os bichos da floresta, lagartixa, jambu, todo mundo saiu para comer o que tinha fora d'água. Então o segundo povo da criação é Yurkamarsan, o povo da floresta. Qual que é o primeiro? Da água e depois da floresta. Aí o grande avô e a grande avó do universo falaram, uau, tá legal, tá bonito, né? Tem floresta, tem água, tem rio, tem lago, montanha, tem um povo que mora lá, falta criar alguma coisa. Aí falam pro guia de todos os tempos, meu filho, termina teu trabalho aí. Aí ele vai pegar o bastão dele, mascar o padu, soprar o tabaco e com o bastão vai jogar um raio no rabo do macaco. E a gente sabia isso antes de Darwin. E desse raio, daquele clarão, surge Doétero, que é o primeiro homem do povo Yepamaçã, né? Que então a humanidade é esse terceiro povo, né? De chegar no mundo. Mas ele nasceu, aí depois apareceu um irmão dele que veio das estrelas, que é o Boreca. Então nasceu na nossa narrativa primeiro o Tucano e o Dessano, mas eram dois homens, né? Sozinhos naquele mundo. Aí, muito legal e tal, mas os outros bichos eles tinham pares, eles não. Então eles vão ter uma longuíssima história que eles vão pedir ajuda para criar o resto da humanidade. Aí nascem as mulheres, aí eles conseguem os instrumentos e acelerando assim, depois aquela cobra grande vira, encontra eles, vira uma canoa, aí a galera sobe na canoa e começa a navegar desde o mundo espiritual para o mundo material, e ela vai andando, dando a volta ao mundo, e toda vez que ela para, desce um povo diferente. Então, essa cobra aqui tem muita história. E essa é apenas a história de um povo. Porque a jiboia, a cobra grande, né? Ela é muito importante para a maioria dos povos amazônicos. Ela é a mãe d'água, ela representa as águas.